Todos, quero de antemão aqui agradecer muito pelo convite realizado pelo grupo, né, em especial a Luciana, que não está aqui, né, foi que dialogou mais comigo nesse processo e realizou o convite para estar aqui. Quero dizer que tem um enorme prazer ver esse auditório cheio. Quero parabenizar muito o grupo que se apresentou aqui na abertura, assim, acho que é algo que a gente precisa muito disso, né, Assim, o anarquismo acho que não pode deixar de caminhar com cultura, deixar de caminhar, né, com essa perspectiva revolucionária, enfim, em diversos ângulos, né? Não só nossa luta, mas na produção, na articulação e nossos coletivos, né? Na ideia de dissimular o amor. Acho que o anarquismo tem isso como, a meu ver, o principal fator, né? A gente luta, mas a gente luta pelo amor aos demais, ao próximo, pelo amor recíproco, pelo amor mútuo. É isso que eu acredito. Bom, eu vou... a ideia, na verdade, era vir aqui, eu fazeria o lançamento hoje do meu livro sobre 2013, né, que tem esse título que está aí no slide para vocês, mas infelizmente o livro não ficou pronto, né, mas eu estou vindo aqui para mantendo e fazer a discussão do livro, apesar dele ainda não estar pronto, né. Embora a gente tenha alguns artigos aí que tenham sido publicados a respeito. Na fala anterior no debate anterior que o Flávio estava respondendo, acho que já deu um pontapé para a gente poder discutir sobre 2013, né? E não só a fala do Flávio, mas a fala do público também demonstrou todo acho que para a gente uma sede para interpretar 2013, uma sede, e eu acho que ficou muito claro, inclusive na fala do companheiro ali, que 2013, a narrativa de 2013 está em disputa. Né? Existe uma disputa fundamental hoje em diversos campos, políticos, acadêmicos, enfim, por aí vai, sobre o significado de 2013. Tá? Então, nesse sentido, eu venho aqui contribuir, a minha ideia é contribuir com uma interpretação a partir do referencial teórico anarquista, tá? Sobre 2013. E sobre um caso específico, que foi o caso do Rio de Janeiro. Tá? De onde eu participei, de onde eu fiz a minha observação participante, né? Aquilo que a gente chama na sociologia como observador participante, isto é aquele que escreve a partir daquilo que está observando sobre os fatos. Evidentemente, acho que todos sabem, o que eu estou chamando aqui de revolta dos governados não começou no Rio de Janeiro, né? Também não começou em São Paulo, né? Enfim, inclusive aqui, a revolta contra o aumento de passagem de ônibus, a revolta contra a tarifa, aqui em Florianópolis, Santa Catarina teve um papel importantíssimo em 2004, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Né? Também teve a revolta do Buzum em Salvador, né? Bem anterior. Enfim, tiveram vários outros levantes populares, vários outros quebra-quebra de ônibus, etc. Na década de 80, desde a revolta do Vintém, mais longe no tempo. Enfim, isso não é uma luta nova, né? Nem inédita no Brasil. Uma luta que já vem de algum tempo pela liberdade de transporte público. Né? Bom, eu poderia até falar também aqui, então falando do título um pouco, então por que eu estou utilizando o título Revolta dos Governados? E aí já entra num referencial teórico já conceitual anarquista. Né? Só nós, anarquistas, podemos estabelecer e criticar a perspectiva entre governantes e governados. Acho que esse é o primeiro ponto. Tá? Para o pensamento liberal, de modo geral, eles nunca vão tratar essa ideia de governantes e governados. Para os marxistas também não vão fazer isso, né? Porque os marxistas... Aliás, o próprio Marx, né, propõe a tomada do poder, aquilo que os anarquistas vão chamar de revolução política, então a tomada do Estado, que vai estabelecer a priori uma vanguarda, né, operária, proletária, que vai governar do alto do Estado para estabelecer as desigualdades. Mas a dicotomia entre governantes e governados continua nessa perspectiva marxista. Embora, num prazo muito longínquo, Marx tenha pensado na ideia do comunismo, e ele fez isso, sobretudo, depois da Comuna de Paris, né? Quando a Comuna de Paris não se referenda nessa perspectiva marxista, e ela nega o próprio Estado. Né? Aí o Marx vai escrever Guerra Civil em França, quando ele vai pensar nessa perspectiva do comunismo, mas muito longo prazo, que na verdade não se realizou em nenhum lugar que se fez revolução em nome do marxismo. Né? Importante dizer isso, porque no Manifesto Comunista, Marx não sequer pensa nessa ideia de finalizar as classes sociais, ou finalizar a dicotomia entre governantes e governados. Então cabe só a nós anarquistas, ou os anarquistas, pensarem desta perspectiva. Daí eu quero, trazendo o conceito de governados, e que nós
uma outra coisa importante que eu tento tratar lá no quadro teórico do livro, né? Que a gente é governado não por uma única via, não é governado simplesmente pela perspectiva política. A gente é governado por diferentes perspectivas, né? E politicamente, evidentemente, né? Mas a gente é governado economicamente também. Quando a gente tem que trabalhar 8 horas por dia para um determinado patrão, né? Uma fábrica, uma loja, seja o que for, a gente está sob governo deste patrão, deste chefe, dessa pessoa que dita para a gente o que a gente tem que fazer durante 40 horas semanais. Isso aí eu estou chamando de governança econômica, né? A gente é governado, muitos de nós somos governados socioculturalmente, quando a gente bebe daquilo que nos informa os grandes oligopólios de comunicação de massa, por exemplo, né? Ou hoje, quando a gente bebe de fake news, ou a gente bebe de fake history, né? Ou de história falsa, ou de falsa notícia, né? Que tem sido um dado muito importante nos últimos tempos, principalmente. Ou quando tem muitos seguidores de diversos, daquilo que eu chamo de igrejismo, né? São pessoas que defendem uma postura que a priori está pautada numa ideia metafísica, e que você pensa num modelo de solução para fora daquilo que a gente tem aqui como material, ou seja, para além do nosso mundo real. Então isso seria mais ou menos a governança socioeconômica, e a governança penal seria um outro conceito que eu tento trazer no livro, que hoje, por exemplo, nós temos 700 mil pessoas presas no Brasil. Tá? Nós temos mais de 2 milhões de pessoas presas nos Estados Unidos. E por aí vai. Então essas pessoas estão diretamente governadas, né, de uma perspectiva penal. Sequer tem a questão econômica ou política está pautada para elas. Né? E esse é um outro ponto. E o quarto é a governança jurídica, né, quando todos nós devemos estar subordinados ou obedecer às leis que são criadas ou interpretadas por homens de toga, né, por juízes, enfim, que ocupam o Supremo, etc. e tal. Né? Então são essas as governança política, governança econômica, governança penal, governança sociocultural e governança jurídica. A gente está subordinado a 5 tipos de governança. Ou seja, por que focar nessa ideia de governança, que a gente está sendo governado? Porque cabe aos anarquistas sempre acabar com todo e qualquer tipo de governo. Né? É a nossa eterna luta contra a autoridade, é a nossa eterna luta contra a coerção. Ou, para olhar pelo lado positivo, é a nossa eterna luta pela liberdade. Tá? Acho que esse é o grande ponto e que talvez seja um combustível. Ou seja, a gente não é simplesmente governado por aqueles que supostamente a população elege. Quando você está indo votar, você está escolhendo apenas seu governante político. Mas você não tem qualquer direito ou condição de escolher seu governante econômico, jurídico, penal e sociocultural. Tá? Então isso, claro, eu desenvolvo muito com mais profundidade lá no livro. E, enfim, isso é só do ponto de vista teórico para justificar por que eu estou chamando de revolta dos governados. Bom, por que Rio de Janeiro agora, né? Eu foco a minha pesquisa no Rio de Janeiro, por questões óbvias, onde eu moro, onde eu pude participar, onde eu pude ver em loco o que aconteceu em cada dia daqueles protestos. Né? Então, e ao mesmo tempo o Rio de Janeiro foi um dado importante para o Brasil, porque o Rio de Janeiro foi onde o protesto, o que muitos chamam de junho de 2013, e eu evito usar esse termo junho, né? Porque no Rio de Janeiro os protestos foram muito para além de junho, tá certo? Então, inclusive tem junho, mas ele começa antes, inclusive com a luta contra as remoções, a luta contra a remoção do Maracanã e tudo mais, todo aquele combustível que já estava acontecendo no Rio de Janeiro antes de junho, mas ele perdura por longo tempo, vai até julho do ano seguinte, que é quando vai ocorrer a Copa do Mundo. Tá? Então procuro também não tratar essa ideia de junho, porque fica muito episódica, e a literatura paulista tem tratado muito dessa maneira, como se... e me parece que... acho que nem em São Paulo, mas aí talvez os paulistas que possam falar melhor, mas acho que nem em São Paulo os protestos se resumiram a junho. Tá? Então esse é outro ponto fundamental. Bom, o Rio de Janeiro, ele chegou a botar 1,5 milhão de pessoas na Presidente Vargas no dia 20 de junho. Tá? O maior protesto da história do país, a maior concentração de pessoas. Eu vou mostrar as fotos aqui daqui a pouco. Assim. Enfim, mas antes de mostrar as fotos, deixa eu tentar aqui apresentar um pouco a gênese e metodologia da tese. Né? Então, tem 5 anos de pesquisa, né? Minha observação participante que eu já falei, e o grande desafio para escrever uma perspectiva, e acho que o grupo de vocês aqui, a leitura que a minha colega fez aqui agora,
foi fundamental, assim, foi muito importante, porque assim, como a gente se desintoxica dos conceitos e das perspectivas que estão pautadas nessa academia. Essa academia aqui não foi feita para contestar o poder, tá certo? Essa academia é muito pelo contrário. Essa academia, qualquer outra academia, a universidade foi criada para justificar o poder. É importante ter isso claro, tá? E os teóricos, por exemplo, eu sou da ciência política, né? Os teóricos da ciência, os clássicos da ciência política, que vão lá desde Platão, Aristóteles, aí vão passar São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau e por aí vai, todos eles, ou praticamente todos, pertenciam às elites. Porque as massas populares sequer eram alfabetizadas. Não tinham tempo para se alfabetizar. Nem existia política pública para a alfabetização dessas pessoas. Então, portanto, elas não sabiam, a grande maioria não sabia nem ler, e quando sabia ler, não tinha tempo para escrever. Né? Então, a atividade intelectual do qual nós somos privilegiados, ou grande parte dos que estão aqui são privilegiados, elas sempre foram presenciadas pelas pessoas das elites. E, portanto, há uma tendência muito forte, muito clara, de escrever defendendo seus interesses particulares, né? E não escrever a partir dos de baixo. Então, o grande desafio para a teoria anarquista é escrever a partir dos governados. Para usar o termo que eu estou querendo que a gente consiga ficar como nosso. Né? Esse é o grande desafio. Como é que se faz isso? Mas para fazer isso tem que se desintoxicar, que eu estou chamando ali, desvencilhar, desintoxicar dos conceitos e raciocínios acadêmicos, reformistas, liberais, conservadores, fascistas, até marxistas já existentes. Então esse é um dos pontos que... Enfim, e falar sobre a interpretação de 2013 está em disputa, eu também já falei um pouco no início. Quais são as teses que eu quero defender, que eu apresento aqui do livro? Não são só essas, né, que não dá mais slide, mas essas são algumas delas, e eu tentei focar um pouco mais no momento atual que a gente está vivendo hoje. Tá? Então, uma delas 2013 expressou um acúmulo de lutas de diversos movimentos sociais. Acho que isso é importante. Sim. Eu não gosto da ideia de que muitas leituras têm dito como 2013 surgiu do nada. Como se tivesse varinha de condom, plim, 2013 surgiu. Não é isso. 2013 vem sendo construído há décadas. Vem sendo esperado por movimentos sociais há anos. Tá certo? Então, assim, e aí eu elenco no livro, e aí basicamente no Rio, mas talvez isso possa servir como exemplo para diversos outros setores, diversos outros estados da federação, quanto que movimento por moradia, luta por moradia, vinha se exercendo, vinha acumulando luta, vinha esgaçando na luta contra o Estado e contra o capital no Rio de Janeiro, como que os pré-vestibulares para negros carentes e pobres vinham exercendo essa atividade lá em diversos lugares, como que diversas pessoas vinham se organizando nos sindicatos para organizar essa luta popular. Enfim, a gama de exemplos é enorme. Tá? Então, o que eu quero dizer assim, é para rechaçar esse tipo de tese, e depois, se for o caso, a gente pode discutir mais profundamente. Expressou a crise daquilo que estou chamando de plutocracia representativa. Tá? Não adoto no livro, não chamo em nenhum momento no livro de democracia. Porque democracia, não existe democracia em momento nenhum. Né? Na história brasileira. Não existiu. Tá? O governo se autogovernar. Aliás, democracia, é outra perspectiva que a gente tem desenvolvido lá no grupo de pesquisa do qual eu faço parte. A gente tem até trabalhado com a ideia de democracia, ela só é viável com a perspectiva da autogestão, que é o autogoverno popular. E, portanto, sim, isso pode dar uma polêmica, mas isso é bom, de repente, para a gente ir para o debate e depois trabalhar. Né? Democracia, se demos, se é o governo do povo ele só se viabiliza pela autogestão. O governo do povo não será jamais exercido na prática se tiver representação. E é por isso que, desde a Grécia Antiga, embora o conceito seja grego, não tem nenhum teórico que tenha escrito, que tenha defendido, que tenha apresentado a democracia e a defendido. Platão e Aristóteles não a defenderam. Platão e Aristóteles, portanto, defendiam o modelo de aristocracia, que é o governo dos sábios, que é o governo dos melhores, que é o governo do saber, tá? Em detrimento da democracia. Então, assim, isso é outro referencial importante teórico para que a gente possa avançar nessa luta e poder contestar todos esses conceitos. Porque se a gente reforça esse tipo de coisa, a gente está reforçando uma visão que não nos cabe, que não nos ajuda para a emancipação social. Tá? Então acho que esse é o grande ponto. Então daí eu não chamo de democracia hora nenhuma, chamo de plutocracia. Por que plutocracia? Também continuei no quadro grego, que significa pluto, riqueza, né? Ou dos ricos, seria um governo da riqueza ou um governo em favor dos ricos.
tá? Acho que, em modo geral, acho que a gente pode concordar que todos os governos no Brasil têm trabalhado em favor dos ricos, em favor daqueles que, ou que a gente pode chamar dos proprietários, ou posso até usar um termo marxista, vou fazer a simples concessão, não vou fazer mais outra não, só essa, né? Dos proprietários do meio de produção, tá certo? Então, assim, então esse é o ponto que a gente está aqui pensando. Todos os governos trabalham, tá, para acúmulo de riqueza, para a produção de riqueza, tá certo? Daí eu chamo de plutocracia. Existem diferentes plutocracias na história brasileira e na história da humanidade, mas eu não vou descrevê-las aqui, porque, enfim, senão isso demandaria muito tempo, tá? Mas só com a ideia de plutocracia, substituindo a democracia, já nos ajudará bastante a poder avançar. Bom, mostrou, o outro ponto de 2013 que mostrou a capacidade da luta dos governados, né? Então, assim, e daí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eu estou falando um pouco teoricamente aqui agora, daqui a pouco eu vou mostrar só a imagem para vocês. Hoje eu decidi fazer um referencial, fala Bacunin. Isso é revolucionário. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês aqui é essa perspectiva, né, de que a capacidade da luta popular, né, acho que 2003 expressou isso para todos os lados, para todo mundo que quisesse ver. Só não viu quem não quis, tá certo? A enfrentar a polícia como se enfrentou em 2013, respirar gás lacrimogênio, tomar bala de borracha, correr, apanhar, ser detido, preso e voltar para a delegacia e pedir a soltura dos companheiros, enfim. Isso foi um processo, enfim, foi o meu maio de 68, que eu não vivi em 68, obviamente, né? Mas foi o meu maio de 68 de 2013, né? Nesse sentido, em ter participado desse processo. Bom, então, porque antes, a própria literatura, e agora eu estou falando um pouco da literatura da ciência política, um pouco internacional, mas se a gente falar da literatura nacional, a maior parte dessa literatura nacional vai dizer que o brasileiro é pacato, cordial, enfim, dócil, bem via Sérgio Buarque de Holanda, e por aí vai, tá certo? Então, assim, contra isso, nós estamos, uma literatura anarquista tem que se insurgir contra toda essa perspectiva internacional, mas também nacional, que é trazida para cá, e ao dizer isto, diz que o povo não luta, não, gente, tudo se faz pelo alto. E aí você fica na esperança, é uma ideia de colocá-lo para ficar esperando que as coisas venham de cima. Então isso é outro ponto que a gente tem que combater veementemente para que nos ajude nessa ideia de emancipação. E, portanto, eu defendo que os signos das manifestações de 2013 foram revolucionários. E aí, o meu método de análise é o seguinte, eu peguei dois conceitos anarquistas, né? Um conceito de ação direta e outro conceito de propaganda pelo fato. Tá? Então, esses dois conceitos, ao pegar, você leva para o seu objeto de pesquisa e vai entendê-lo e ver como que isso foi posto em prática ao longo de 2013, que eu vou mostrar daqui a pouco com as imagens. Tá? Acho que as imagens elas vão dizer por si. Bom, a disputa, eu elenco 5 interpretações, 5 escolas interpretativas sobre 2013 no Brasil. Tá? Então, uma que eu vou chamar de plutocrática, neoliberal, porque tem plutocrática, porque eu não expliquei, mas não vai dar para explicar, mas vou explicar aqui, não vou explicar, porque senão vai demorar muito tempo, senão o céu não vai falar hoje. Então, a plutocrática neoliberal dissimulada, tá? O que é a interpretação plutocrática neoliberal dissimulada? Foi o governo petista. Um governo, os 13 anos de governo petista, trabalharam em favor da plutocracia, tá? Uma plutocracia que não foi desenvolvimentista, que não foi corporativista estatal, mas foi neoliberal, uma continuação do governo Fernando Henrique Cardoso, e ela, ao mesmo tempo, por fim, ela é dissimulada. Por quê? Porque ela não se apresentava como neoliberal, não se apresentava como plutocrática, e ela buscava se apresentar como defensora dos interesses da classe trabalhadora. Tá? Então, por isso que chamamos de dissimulada. Uma outra interpretação, que é a segunda, é plutocrática neoliberal desavergonhada, né? Que é tipicamente do que a gente pode chamar, do que se chama aí para fora de direita. Né? Embora eu não possa chamar de direita, porque o PT para mim faz parte da direita. Esse é o grande ponto. Né? Por isso eu também não gosto de trabalhar com a ideia de dicotomia de esquerda e direita. Tá certo? Não vou trabalhar com essa perspectiva, por isso eu preciso fazer outras
fugindo de novo, me desvencilhando desse conceitual, eu preciso criar outros conceitos. Então, esse que a gente pode chamar de interpretação dos grandes oligopólios de comunicação de massa, ou que foi muito representado por Arnaldo Jabor, na Rede Globo na época, é uma plutocracia neoliberal desavergonhada. Por quê? Porque não tem menor vergonha em defender os interesses das elites. Não, em momento nenhum se apresenta como dissimulado, não, estou defendendo aqueles interesses dos trabalhadores. Até porque para eles não existe nessa dicotomia entre trabalhador e patrão. Eles somos todos uma sociedade única. Esse é o postulado liberal que está posto. Tá? E uma terceira é que eu chamo da plutocracia neoliberal proto-fascista. Né? Que é dita, foi por esses setores que a gente hoje está muito mais claro, mas que em 2013 eles não estavam claros. Em 2013, esses setores proto-fascistas não tinham sequer força para dominar o cenário ou para dominar a pauta de 2013. Esse é o ponto, talvez seja polêmico, quero que a gente faça o debate daqui a pouco em torno disso. E, por fim, tem a interpretação daquilo que eu chamo de esquerda oficial, tá? Ou esquerda institucional, tá? Que aí são os partidos que defendem uma intervenção, por exemplo, aí eu vou incluir PSOL, PSTU, PCB e companhia, esses partidos de esquerda que não compunham o governo petista na época, e que ao mesmo tempo tentou se apropriar de 2013, tá certo? Tentou dirigir 2013, como foi rechaçado pelas massas, tá? Aí depois veio renegar 2013, tá certo? Então no Rio de Janeiro ficou muito claro. Os partidários, né, dessa esquerda oficial vinham para frente dos atos, com suas bandeiras logo no início, vamos dirigir o processo. Aí a massa, não, vocês não vão dirigir nada. Não vão dirigir nada. A gente não é base de vocês. Né? E aí está dentro da perspectiva, inclusive, da negação do carro de som em 2013. Tá? Então, e aí, então se não está sob meu comando, é fascista. Essa foi a leitura muito clássica do que eu estou chamando de esquerda oficial e, evidentemente, da plutocracia neoliberal dissimulada, petista, também fez a mesma leitura. Não está sob meu comando, é fascista. Aliás, o Marx fez isso, não usou o termo fascista, porque ainda não lhe era comum, mas o Marx fez isso na Internacional Comunista, quando Bakunin se recusou a obedecer ao centralismo, quando defendeu a descentralização, a federação da Internacional Comunista, por aí vai. É uma perspectiva marxista. Por quê? Porque o marxismo, para a leitura, aí tem que entender o que é teoria. Para a leitura marxista, deve existir uma vanguarda revolucionária que vai guiar a revolução. Então, o momento de 2013 é o momento para esses partidos guiar a revolução. Como eles são rechaçados, então não é de esquerda, porque como eles se apresentam como tendo o monopólio da esquerda. Tudo bem? E a outra leitura é essa, anarquista, ou o que eu posso chamar de revolucionária para ampliar. Não precisa ser necessariamente anarquista, pode ser anarquista, pode ser autonomista, pode ser inclusive de marxistas revolucionários. Tá? Fizeram essa leitura, porque rechaçou os partidos políticos, mas ao mesmo tempo tinha uma leitura revolucionária que dava uma medida base para as ruas. Tá? Então era nesse sentido, claro, com diferente perspectiva. Claro que o marxista revolucionário vai ter uma perspectiva diferente da de um anarquista, em função da questão da centralização e da hierarquização e do próprio Estado. Tá? Por fim não, ainda tem mais um pouquinho. Os oligopólios de comunicação de massa, em conluio com os demais governantes, buscaram fazer acreditar que as forças de repressão eram vítimas e os manifestantes bandidos. Então, assim, você tem um momento de explosão em 2013, tá? Uma pauta popular. A gente não pode esquecer que a pauta inicial de 2013 era pelo tarifa zero. Não dá para dizer que um protesto ou que manifestações que tenham inicialmente essa pauta sejam de direita. Tarifa zero atenta prioritariamente contra lucro e contra a propriedade privada. Tá certo? No Rio de Janeiro tem grandes reis dos transportes. Que alguns chamam lá, eu não chamo de jeito nenhum, até porque está gravando, não chamo. Mas alguns chamam de máfia dos transportes. Né? Tá certo? Mas longe de mim pensar algo nesse sentido. Né? Então, então assim, isso é atentar contra o núcleo duro do poder. Tá certo? Tá? Aqueles que não contestaram... tem um outro ponto aqui que eu acho que eu pulei. Quer dizer, para combater a pauta dos insurgentes, os setores conservadores se articularam e partiram para a ofensiva. Né? Resultando no início da onda proto-fascista na sociedade brasileira, começando com a criminalização dos black blocs. Então, assim, esse é o ponto fundamental.
Porque assim, a gente tem 2013, começa com tarifa zero, depois se amplia, queremos mais investimento para saúde e educação, depois se amplia, não queremos gasto com estádio de futebol, que me parece muito razoável um país pobre como o nosso, né? Mas para a nossa elite e para os governos petistas, isso não parecia claro. Agora já passou a eleição, posso bater no PT à vontade, tá certo? Me permitam isso. Que antes estava me chamando de fascista, eu batia, mas agora eu vou bater mesmo. Então o petismo tem responsabilidade nesse processo, tá certo? E o petismo e todos aqueles que criminalizaram os black blocs foram os primeiros a serem criminalizados. É importante ter isso. Nesse ciclo, que vem de 2013, e que eu espero que acabe logo, mas embora a nossa perspectiva parece que vai ser um pouco mais longínqua, tá? Infelizmente, mas os primeiros a serem criminalizados, em termos de manifestação, foram os black blocs. É óbvio que os negros, pobres, favelados, são criminalizados há 500 anos nesse país. Tal como os indígenas, tal como as mulheres são subordinadas numa sociedade patriarcal e machista. Tal como os LGBTs são discriminados nessa sociedade discriminatória, capitalista, enfim, que a gente já sabe, autoritária e por aí vai. Mas eu estou me referindo aqui a 2003 especificamente, que quando a criminalização dos black blocs, ou seja, dos que lutavam, e o petismo que virou a cara, e a própria esquerda oficial também abandonou, não quis nem saber, ali o petismo dava um tiro no pé dele. Ali foi o início da queda do PT. É isso que eu também defendo no meu livro. Tá? É coisa para a gente ir pensando, daqui a pouco a gente articular mais. Tá? E os oligopólios de comunicação de massa, eu li isso, né? Aí qual era o papel? Assim a polícia passou de vilã, porque eu nunca vi na história, nunca vi na minha recente história de 25 anos, a polícia estar tão sem moral, ser tão contestada como foi em 2013. Talvez tenha chegado aqui o Cadê o Amarildo? Foi algo esplendoroso para nós, no Rio de Janeiro. Esplendoroso. As pessoas iam com faixa, cadê o Amarildo? E as canções na rua, cadê o Amarildo? E fora a música, né? Polícia, sem hipocrisia, essa polícia mata pobre todo dia, enfim, por aí, várias cançõezinhas, que eu coloco várias delas no livro, porque eu acho que dá uma dimensão do significado daquele momento histórico, que a gente não pode esquecer, não pode deixar que essa leitura da esquerda oficial não faça nos esquecer disso. Então, esse processo que transforma a polícia de vilã a mártir. E aí, logo, em final de 2013, se criminaliza o Black Bloc, e aí você começa uma campanha, dizer, a Rede Globo e vários outros canais de comunicação, olha, morreu um policial hoje, morreu outro policial, cadê? Ninguém tem medo do policial. E aí por aí vai. Esse processo longo resultou na criação da base social do candidato às armas hoje. Na consolidação dessa base social, que é de todos os policiais e praticamente todos os militares do país fomos os primeiros a apoiarem a candidatura. Foi a gênese e, portanto, esse processo de transformação da polícia de vilã a mártir foi a gênese daquilo que eu estou chamando de ativismo conservador agressivo. Porque, veja, até então a gente tinha assim os liberais, os neoliberais, tinha os tucanos, esse pessoal sempre defendeu uma política plutocrática, tá? Mas um ativismo conservador agressivo, como a gente passou a viver de 2014, 15 para cá, a gente não tinha visto, eu pelo menos não vi, tá? Que é mais um dado que resulta na vitória do candidato às armas, tá? Então assim, eles passaram para agressividade, passaram para combater e todos os fora, inclusive agressividade física e intelectual, enfim, com base evidentemente em mentiras, com base em revisionismo historiográfico, etc. Então esse processo foi muito grande, muito profundo, é o que eu estou chamando de ativismo conservador agressivo, tá? E por fim, assim, o que eu estou querendo assim, que compreender bem 2013 é a condição sine qua non para entender a nossa sociedade atual e o crescimento proto-fascista ulterior. Mas veja, aí qual a diferença da minha leitura para a leitura da esquerda oficial ou do petismo? Tá? É que para eles, a onda conservadora hoje é culpa dos protestos de 2013. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso não se confirma empiricamente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um crime histórico,
é o mesmo que eu dissesse que a passeata dos 100 mil de 68 no Brasil, que aliás, a passeata de 100 mil, não sei se todo mundo, né? Aconteceu no Rio também, contra a ditadura, no dia 13 de maio, 13 de junho, acho que foi junho, 13 de junho, resultou no AI-5 que vem em dezembro. Entende? Ah não, porque vocês lutaram, o regime endureceu. Isso é de uma aberração, percebam? Eu não posso atribuir a maio de 68, né, o que veio depois na França. Eu não posso atribuir a revolta árabe para as ditaduras que estão instaladas hoje em praticamente todos os países que se revoltaram na região, nos países árabes. Não posso fazer isso. Eu não posso atribuir o assassinato dos comunardos na Comuna de Paris, em 1971, né? Ah, porque eles se revoltaram, tentaram, e agora eu vou criminalizá-lo. Agora, eles são responsáveis pela reação. Não posso. Essas tentativas revolucionárias, tá certo? Não podem ser responsabilizadas pela reação a elas que vieram depois. Esse é o grande ponto. Eu acho que a mesma coisa, esse erro histórico, erro teórico, essa esquerda oficial tem feito. Tá? Eu podia aqui dar vários exemplos, vários outros exemplos. Eu não posso, inclusive, citar a própria Revolução Russa, né? A Revolução Russa, depois com o conservadorismo que se instalou com Lenin e Stalin no poder. Ainda bem que eu não estou numa mesa de marxista, né? Senão ia dar problema aqui. Porque eles só admitem com Stalin. Com Lenin eles nunca... Lenin era bonzinho, Lenin era democrático. Democrático nada. Tá certo? A gente tem que dizer isso. Se a gente não falar, né? A gente está perdido, impede, está em disputa a história. A gente tem que entender isso. A história está em disputa o tempo inteiro. Tá? Bom, então, assim, evidentemente tinha muito mais coisa para falar, mas não vou me alongar muito. Eu quero agora convidá-los a ver algumas imagens, né, para referendar isso que eu estou falando. Né? São, assim, algumas coisas que... E aí, começando essa aí, né, eu acho que como é meio na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro... 2 milhões? O Selma já está fazendo um revisionismo para o alto. Gostei, hein? Então, só para vocês terem ideia, parece que é pouca coisa, mas a Presidente Vargas aqui, são 16 pistas, tá? Tá parecendo pouca coisa. São 16 pistas, 8 indo, 8 voltando, e aquela igrejinha lá pequenininha, que está no mapa, é a Candelária, tá certo? Esse prédio aqui enorme é o CML, o Comando Militar do Leste, tá? E aqui a prefeitura está para cá, tá? Bem para cá. Então, assim, essa massa de pessoas... No Rio de Janeiro, nesse dia, os trens, normalmente as pessoas trabalham no centro da cidade. E aí, o contrafluxo acontece o seguinte, sai do centro, às 5 horas da tarde voltam para suas casas. Né? No subúrbio, na Baixada Fluminense, vão para Niterói, São Gonçalo. Nesse dia aconteceu o contrário. Às 5 horas da tarde, os trens estavam vindo lotados do subúrbio. Os trens vinham lotados, o metrô lotado, tudo lotado para o centro da cidade. Foi a maior manifestação da história desse país, não tenho dúvida. Tá? Nenhum outro lugar, nenhum outro tempo histórico a gente conseguiu colocar 1,5 milhão de pessoas nas ruas. Tá certo? Bom, nesse dia também, quer dizer, e aí você tem uma série de fatores. Manifestantes enfrentando o caveirão. Qual é o nome daquilo ali, Céu? É um tapume de... Uma telha. Não, isso aí é... Não, vamos entrar nesse debate, não. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Porque isso aí é ondulado, mas é de metal, é um tapume de obra. Encerrou aqui. É isso aí, pronto. Beleza. Então, assim, enfrentando o caveirão aí, né? É que eu vi o vídeo. Boa, você é um cara bom. Esse foi o dia quando, um dos primeiros protestos lá do... Essa placa, obrigado. Essa placa, né, era característica do Black Bloc. Tinha um grupo de Black... Na verdade, não existe um Black Bloc, né? O Black Bloc é formado por grupos de afinidade, por diversos grupos, né? Isso né, brasileiros, né? Isso desde da Ação Global dos Povos. Mas essa placa era típica de um determinado grupo que estava sempre na linha de frente. E eu achei ela bem significativa, né? Inclusive Kropotkin fala muito dela, muito dessa... Inclusive Kropotkin fala uma frase muito parecida com essa aí, tá? E aí depois aqui também é das formações do Black Bloc também, tá? Batman que agora é Bolsonaro.
Converteu-se. Aqui é uma manifestação, aqui já não é junho, por isso que eu estou falando, o Rio de Janeiro foi para além de junho, tá? Então essa aqui já é no mês dos professores, que é 15 de outubro, né? Mas foi antes do 15 de outubro, essa foi a manifestação do mês de outubro, os professores do Estado do Rio de Janeiro entraram em greve, do município também entraram em greve, e fizeram manifestações massivas, né? Com amplo apoio popular, lá. E aí você tem de novo algumas fotos aí também do Black Bloc, né? Foi criado depois o Black Prof, em função das manifestações. O Black Prof foi bem atuante lá. E a defesa, percebam, como é que numa perspectiva anarquista, a importância de uma defesa da greve geral. Tá certo? Então assim, a greve geral enquanto, que aliás, não foi chamada uma greve geral, no momento de insurgência daquele, que a população estava toda nas ruas, isso também se deve culpa aos dirigentes sindicais. CUT e petismo e por aí vai, relutaram, boicotaram e não quiseram chamar uma greve geral naquele momento histórico brasileiro. Por quê? Porque eles eram um governo. Né? E um governo plutocrático, só para a gente lembrar. Tá? Enfim, aí tem outras imagens, né? Aqui, eu queria pegar, na verdade, aquele quadro, né? Nós somos um único grupo, vândalo é o Estado, né? Que teve aquela característica de chamar aqueles que faziam ação pela propaganda, pelo fato, como vândalos. Depois, não dá, quer dizer, eu estou com um gráfico aí, esse é o gráfico de greves, né, do Diese. Então você percebe que 2013 é o ano com maior quantidade de greves da história, desde quando foi contado do Brasil. Tá? Isso aqui, evidentemente, o Selma vai falar disso daqui a pouco, mais profundidade, mas eu estou só trazendo aqui como um ponto. Em 2012 já tinha uma ascensão, tá certo? Mostrando o quanto que esse movimento de insurgência já ganhava força, tá? E em 2013 ele explode. Infelizmente a gente não tem dados, o Selma vai falar disso, sobre 2014 e 15, né? Para ver o que teria, mas segundo o Selma ele tem os dados de 16 e 17, aí depois não vou nem aprofundar. Mas não dá, veja, quando você tem uma quantidade enorme, um crescimento de greves, tá? Não dá para você chamar um movimento desses de direita. E greves, evidentemente, contra o capital. Né? Greves por direitos, greves por garantias. Né? Isso é um dado empírico que rechaça, ou que refuta muito claramente esse tipo de leitura frágil que esses outros têm feito. E aí tem característica dos projetistas, né? Fizeram muitos, né? No Rio de Janeiro, muito comum. Opa, agora ficou... Agora você pode até botar uma musiquinha e fica bacana. Hein? Não estou brincando, pode deixar apagado, pode deixar. Então, o terrorista é o Estado, tá certo? Opa, agora é jogo de luz, era para lançar mesmo. Hein? Então, o terrorista é o Estado. Né? Então, isso aí foi muito comum nas manifestações lá. Né? Isso aí é uma tentativa de tacar fogo na casa dos nossos representantes do Rio de Janeiro, a Câmara, né? Que quem habita lá representa fielmente os interesses da classe trabalhadora, representa fielmente os interesses dos mais pobres e governados. Eu acho uma injustiça terem feito isso. Não tem justificativa para esse negócio, vocês acham, né? Concorda? Mas esses vândalos aí. E aí, o Ocupa a Câmara foi outro fator que perdurou. O mês de agosto no Rio de Janeiro foi o mês das ocupações. Então teve Ocupa a Câmara do Rio de Janeiro, Ocupa a Câmara de Niterói, Ocupa a Câmara de Rio das Ostras, Ocupa a Câmara de várias prefeituras, tá certo? E Ocupa diretoria do CEP, como é que é? Não, aquele... CEP não, SEDUC, que é da Secretaria Estadual de Educação do Professor, ocupa o Palácio Guanabara, enfim, uma série de ocupações aconteceram em agosto, né? Depois disso. Então essa aí era uma delas. E depois dessa tinha sarau, eram coisas bem razoáveis. Certo? Então foi criadas outras organizações, né? Como a FIP, né? Frente Independente Popular, que aglomerou diversos coletivos, né? Pela luta. Aqui é importante essa foto de um socorrista, né? Socorrendo um manifestante ferido. Vários socorristas estavam nas manifestações para apoiar os manifestantes, mas eu quero ampliar isso. Vários coletivos foram criados, socorristas, advogados, tá? Mídia ativistas, de hackers,
foram vários. Né? Enfim, e por aí vai. A gente pode... Alguém citou aqui as bandas. Tinham as bandas que tocavam, que davam ritmo. A Federação Nacional dos Torcedores esteve muito presente nos atos no Rio de Janeiro, sobretudo no início. Eles iam com suas baterias e marcavam as canções que ditavam, né, as palavras de ordem. A gente não pode esquecer essas coisas. Né? E não pode simplesmente atender os interesses dessa esquerda oficial e chamá-los de direita. Né? E aqui quebrando um banco, que eu acho um absurdo. Quebrar essa instituição que não ganha dinheiro nesse país, que não... Né? Mas vamos lá. Aí teve skatista, tinha de tudo. Skatista era muito comum você ver ir pulando fogueira e fazendo essas coisas, né? Fogueirinha. Alguns podem chamar de barricada, mas a gente vai chamar de fogueira para ficar mais ameno aqui. Né? E aí você tem assim, alguns McDonald's. Aqui eu botei uma charge de uma aluna que fez lá para mim, achei interessante, a gente colocou aqui, que alguns McDonald's também foram atacados. Né? Também não sabemos a causa disso, né? Mas foram. E as concessionárias também, como a da Volkswagen, né? Consulado americano. E aqui tem uma foto, duas fotos bastante emblemáticas, né? Uma de um ato, um menino negro, pobre, engraxando o coturno, a botina, enfim, a bota, aquele troço aí do policial, e aqui é a ameaça aos manifestantes, né? Então, assim, por isso que os policiais ficaram em situação tão ruim naquele momento histórico. E aí, papel dos meios de comunicação, né? Isso aí, na verdade, eu peguei no Face, fizeram essa comparação, achei muito interessante. Esse aqui é um jornal, se eu não me engano, 64, 65, enfim, durante a ditadura militar, e aqui é o Globo de 2013, né? Então, assim, vocês percebam as semelhanças, né? O quanto que o Globo apoiou ambos, né? Enfim, Exército ou Aceiro os inimigos da pátria, e ali Lei Mais Dura leva 70 vândalos, né, para o presídio, né? E por aí vai. Então, assim, em função desse papel que a grande mídia, que eu chamo de oligopólio de comunicação de massa, exerceu, tinha uma demanda fundamental que é pelo quê? Pela democratização de meios de comunicação de massa. Tá certo? Então, esses manifestações que aconteceram aí contra o monopólio da mídia, ocupa a mídia sem catraca, enfim, por aí vai. Foi outro ponto fundamental, outro que eu posso dizer, pauta de 2013, que a grande crítica que dizem que 2013 não teve pauta. Como não teve pauta? O que eu demonstro no livro é que a pauta foi mostrada pela ação direta e pela propaganda, pelo fato. Isso era a pauta. Tá? E aí aí também é a Câmara, né? Dos vereadores, né? Uma partezinha da Câmara. Aí é uma barricada, né? Esqueci, eu já mostrei. Então vou pular rápido. Outra demanda fundamental de 2013 no Rio foi pelo fim da PM. Tá? Então, assim, nenhum movimento fascista de direita pede fim de polícia militar. Nenhum movimento fascista de direita pede fim da polícia. Muito pelo contrário. Quer dizer, eu até escrevi um artigo agora que saiu no Le Monde Diplomatique, agora não, tem 2 semanas, para quem quiser. Estou falando um pouco sobre... O título do artigo é para quem sabe ler um pingo é letra, e aí eu falo um pouco sobre as bases teóricas do fascismo. E pego alguns exemplos do que significou a ascensão de Hitler na Alemanha. E associo com o nosso histórico atual, com o que está acontecendo no Brasil hoje. Para quem quiser interesse. Mas por que eu estou falando isso? Porque a base do fascismo sempre foi o militarismo, tá certo? E eu coloco 3 ícones com base no fascismo lá. Militarismo, igrejismo, tá? Igrejismo por... Enfim, porque... eu vou falar de outra palestra, não deixa só citar, quem quiser ler. Então é militarismo, igrejismo e que eu chamei lá de guerra psicológica. Dentro da guerra psicológica estão pautadas fake history e fake news. Tá? Então esses 3 compõem a base, porque dentro dessa perspectiva você garante a obediência, a hierarquia, a autoridade e a centralização, enfim, a dicotomia entre governantes e governados. Tá certo? Foi nessas bases que o Hitler chegou ao poder. Tá? E que ele se instalou e o seu partido funcionava como tal, tentando hierarquizar
e garantia o respeito à autoridade e com base na obediência na Alemanha nazista, e evidentemente com todo tipo de discriminação para os que contestam, aí comunistas, anarquistas, socialistas, e perseguindo aqueles que eram diferentes, LGBT, diferentes, que eu digo assim, que não estavam dentro da tradição do igrejismo, né? Que o igrejismo defende como LGBT, ou seja, como qualquer tipo de poder ou de empoderamento da mulher, e por aí vai, tá bom? Por fim, outro ponto fundamental de 2013 foi a crítica ao que se pode chamar de farsa eleitoral, tá? Então, tanto é que em 2014, tá, há uma explosão de votos nulos, brancos e de abstenção, né, no Rio de Janeiro em particular, foi o maior de todo o Brasil, tá certo? Mas no restante do Brasil também ocorreu esse crescimento. Pô, eu tenho até esse gráfico, mas deixa, outro dia a gente mostra. Vocês me convidarem de novo, para ver se eu vou à praia aqui um pouquinho também. Lá onde eu moro não tem praia, é um problema sério. Então, da farsa eleitoral. Então, essa crítica foi algo fundamental também. E aqui, aí depois as pautas, né? Todo camarote tem um quê de Casa Grande, né? E aí você está criticando, fazendo uma crítica profunda ao racismo na sociedade. Essa aqui é uma assembleia. Ali, ao fundo, você que conhece é o IFIX. É onde eu dou aula, né? Onde a gente trabalha. Então, as assembleias para preparação do ato, ou dos atos, ocorriam no IFIX, no chamado lá Salão Nobre. Só que nesse dia tinha tanta gente que não deu no Salão Nobre, e ela foi feita na praça em frente, né? Então, isso aqui foi uma assembleia para decidir os rumos do ato. Só para vocês terem ideia do quanto que estava mobilizada parte da sociedade naquele momento histórico, tá? Enfim, essa assembleia teve uma série de coisas, os partidos tentaram tomar a assembleia, tentaram acabar com o movimento, enfim, mas isso não está no livro explicado para quem quiser depois, né? Aqui tem um dos eixos, vários panfletos, né, que foram distribuídos na época, né? Esse é do FOB, então eixo reivindicativo, né? Transporte público gratuito de qualidade, passe livre, tarifa zero, enfim, saúde pública, enfim, essas coisas com uma pauta que é bem aí, antimilitarismo, né? Fim das remoções, que aliás, falando de remoções, foram realizadas várias remoções no Rio de Janeiro para a Copa do Mundo, antes de 2013, durante e depois, né? E sempre com muitas manifestações em contrário a ela. Então, assim, essa foto eu acho bastante emblemática, né? Eles até escreveram, somos seres humanos, para quê? Essa casa está sendo destruída, né? Sim. Então, veja, em favor do lucro, se atenta contra a vida. Se atenta contra o direito de moradia das pessoas. Não existe coisa pior do que isso, né? Isso é típico desse regime que visa, para parafrasear um título do livro do Chomsky, que privilegia o lucro acima da vida, né? Assim, infelizmente isso. Assim, acho que cabe a nós aqui, não é defender, a nós cabe defendermos a vida. E uma vida com dignidade para todos. Acho que isso é um ponto fundamental, e com liberdade, evidentemente, com igualdade. E aí tem outros atos, né? Esse aí também foi lá foi também na manifestação dos professores, em agosto, em outubro. Na verdade, aqui está não, nem uma barricada, mas está um enfrentamento policial, os policiais estão do lado de cá, e o pessoal do partido também lá atrás, e o Black Bloc está aqui, uma partezinha dele aqui na frente. Ainda estava começando o ato, não tinha... Depois, como reflexo de 2013, e já estou apontando para o final, para deixar o meu amigo Selmo falar, né? Tem a greve dos garis no Rio de Janeiro, que aconteceu exatamente no Carnaval, né? Véspera do Carnaval, né? Imagine, mas é porque o Carnaval não tem importância nenhuma para aquela cidade, né? Carnaval Carnaval é besteira. E aí os garis muito sabiamente fizeram a greve, realizaram a greve deles, e assim, e vocês podem perceber assim, um dos setores mais precarizados, nessa greve foi emblemática, o Selmo também tem até um trabalho sobre isso, essa greve foi emblemática, por quê? Porque os garis tiveram que lutar contra o prefeito, contra a polícia e contra a direção sindical, que não queria greve. Entende? Isso é o mais fundamental. Então eles atropelaram a direção sindical para manter a greve, né? Os rodoviários também fizeram a mesma coisa no Rio de Janeiro já em 2014.
Os professores também fizeram isso e caminharam isso. E porque é uma coisa impressionante, né? Os professores fizeram a greve com aquelas manifestações que eu mostrei para vocês, tamanho, né? Mais de 100 mil pessoas nas ruas, e aí o sindicato, tomado pela esquerda oficial, foi negociar o fim da greve. Eles negociaram o fim da greve. Sabe que eles ganharam? Nada. Só que os grevistas não seriam punidos. Para você fazer uma greve, para os grevistas não serem punidos, né? E para você negociar e perder e defender, e levou para a base. E aí o Guilherme depois pode até falar melhor disso, porque o Guilherme é professor do Estado, participou ativamente disso. Assim, então você fazer esse tipo de movimentação e negociar, por que negociar esse? E vir a direção sindical para a base, com mais de 5 mil grevistas nas assembleias, 10 mil, né? E eles defendendo o fim da greve. Por quê? Porque senão a gente vai perder dinheiro ao sindicato. Bom, o sindicato vai pagar muito, mas peraí, mas o sindicato é para quê? É para ficar garantindo festinha de sindicalizado ou é para apontar para a luta? Essa é a diferença fundamental das perspectivas, né? E aí a gente tem esse aí também, outros atos, né? A gente vê o Black Bloc na frente, depois os partidos mais atrás, aí também já é na Rio Branco, né? Enfim, aqui eu teria muito mais coisa para falar, mas eu não vou me ater, até porque depois vocês não vão me convidar de novo para trazer o livro efetivamente para cá, né? Para deixar um pouquinho de surpresa. Mas eu queria então finalizar com vocês o seguinte: o que eu estou tentando defender aqui, acho que não sei se ficou claro, assim. Então, de novo, retomar o que eu falei no início. 2013 está em disputa, tá? 2013 foi um momento no qual a ação direta foi posta em prática muito fortemente, a propaganda pelo fato foi posta em prática muito fortemente, tá? Todos os poderes, esqueci de falar do dia histórico, que era da tomada da LERJ, né? Dia histórico no Rio de Janeiro, que foi exatamente o dia antes daquela passeata do 1,5 milhão. No dia da tomada da LERJ devia ter uns 400 mil pessoas, tá? No Rio de Janeiro. Então, os manifestantes saíram da Candelária, fizeram aquele trajeto tradicional, Candelária, Cinelândia. Os partidos políticos ficaram na Cinelândia e falaram: não, nós vamos ficar aqui, não vamos mais. Aí o movimento mais radicalizado: não, nós vamos para a LERJ. Porque a LERJ tinha uma representação simbólica para esse movimento de 2013. Que lá muitos foram reprimidos nos primeiros atos, fortemente reprimidos. Então ali, evidentemente, a LERJ representa todos os deputados, né, que fielmente defendem os interesses populares. Por isso que, como era de direita, então eles tinham uma coisa contra. E enfim, aí foi para a LERJ, e naquele dia, na tomada, que aliás tem vários vídeos na internet, vocês podem ver, os manifestantes expulsaram a polícia, tentaram tacar fogo na LERJ, não foi conseguido. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que mais me marcou naquele dia foi uma fogueira, uma confraternização que os indígenas do Maracanã fizeram a confraternização, acenderam a fogueira, começaram a circular e fazer seus cânticos, sua cultura, né? E os populares aderiram àquilo. Daqui a pouco surgiu uma roda de capoeira em frente à LERJ, as pessoas jogando capoeira e outros tentando quebrar a LERJ, mas que não quebraram, né? Tentando tacar fogo esses vândalos malucos, né? Mas enfim, então isso foi não tem maior representação do que isso, maior representação popular do que isso. Indígenas fazendo fogueira e seus rituais, negros e brancos, pobres, jogando capoeira, que é da cultura tipicamente negra, tá certo? Historicamente subordinada nesse país, enfim, e por aí vai. Então você tem isso tudo foi transmitido ao vivo pela televisão. As pessoas tentando quebrar a LERJ. Pergunto a vocês, na passeata seguinte, deu 1,5 milhão de pessoas. Tem algum significado de tentar quebrar a LERJ e expulsar os policiais com um aumento exorbitante dos manifestantes nas ruas? Essa é a questão. Essa é a pergunta que irá se fazer. Essa em busca dessa resposta que a gente tem que estar aqui. Tá? Bom, enfim. Então, estou tentando trazer aqui para vocês uma interpretação a partir do viés anarquista, a partir do conceitual teórico anarquista, né, sobre 2013, mas isso é para além de 2013. Isso significa o seguinte, que o que está em disputa é valorizar a luta, valorizar a ação direta, valorizar a propaganda pelo fato ou desvalorizá-la, ou desvalorizá-la.
É isso que está em disputa aqui. E só os setores que a gente pode chamar aqui de revolucionários valorizaram ela. Elas, né, no caso, as lutas. Os outros tentaram desfavorecê-la, desvalorizá-la o tempo todo, inclusive chamando muito erroneamente de fascista. Só para não dizer que eu não falei de fascismo, para finalizar mesmo, certo? Só mais como aconteceu em São Paulo, que eu vi, eu soube, né? Aconteceu também no Rio de Janeiro. No dia 20 de junho, militantes do partido político também apanharam de outros setores que até hoje ninguém nunca os identificou. É possível até que seja a gênese do fascismo e tudo mais, né? Enquanto os setores revolucionários estavam na linha de frente, tentando chegar na prefeitura, os partidos políticos estavam na retaguarda, um número muito pequeno, diante de 1,5 milhão de pessoas. Todos os partidários estavam preparados com paus, com os porretes muito grossos, sabiam que aconteceria isso, e mesmo assim parece que eles apanharam diante de 1,5 milhão de pessoas. A questão que a gente tem que trazer é o seguinte: quando um grupo composto por partidos políticos, veja, não estou defendendo, evidentemente, de maneira alguma faria isso, e agora estou falando muito sério, defendendo que os partidos, agora estou falando sério mesmo, defendendo que os partidos apanhassem. Mas quando os partidários apanham diante de 1,5 milhão de pessoas, e essa população não sai em defesa dos partidários, isso tem um sinal. Isso tem um sinal. A gente também precisa saber ler pelo não dito. Tá? E esse sinal está muito claro, muito representativo no que está acontecendo hoje no país. Esses partidos não têm penetração social nenhuma. Eles são muito fortes aqui na universidade, em todas as universidades, são muito fortes nos sindicatos, são muito fortes nos diretórios estudantis, tá certo? Mas não tem penetração no seio popular. Nenhuma. Aliás, o seio popular não entende nem seus signos reformistas. Não entende e rechaçam, né, as suas perspectivas eleitoreiras. Tá? Então, assim, eu acho que é para a gente ler por aí. Então, finalizando, quero agradecer a todos pela atenção, né, e espero aí um novo convite para voltar, né, quem sabe, para a gente ampliar nossas discussões. Muito obrigado. Presença aqui, o convite, né? Mais uma vez, no ano passado eu tive a oportunidade de debater aqui com vocês dessa universidade, né, com outros companheiros e companheiras, os 100 anos da greve geral, né, de 1917, né? Agora volto mais uma vez com o convite dos companheiros e companheiras da organização do primeiro colóquio, né? Iniciativa fundamental, né, para o temário do anarquismo e do pensamento revolucionário no Brasil hoje, né? Então, agradeço também ao Wallace, né, por dividir aqui a mesa comigo, né, e obviamente todos vocês aqui presentes para ouvir e debater conosco, né. O meu tema, né, também gira em torno de 2013, mas não só, né, em termos do significado daquele evento, né, de junho de 2013 em especial, mas durante todo o ano de 2013, mas os seus significados em termos, né, do que 2013 conseguiu catapultar, conseguiu fazer com uma propulsão, né, social e política, e avançou para além de junho, para além do ano 2013, e até hoje constrói ecos, né, tanto do ponto de vista mais latente, como também orgânicos da luta de classes no Brasil. Né, conforme o As Classes colocou de maneira muito, muito precisa, né, que 2013 está em disputa, né, mas não só porque ele está em disputa do ponto de vista da sua narrativa, do seu significado político, ele está em disputa enquanto experiência política da classe trabalhadora. É fundamental, né, que, da constituição da classe, enquanto sujeito histórico, experimentar os seus momentos centrais de resistência e luta. Foi assim há 100 anos atrás, com a greve geral de 1917, né, e tem sido assim nos últimos anos, né, conforme a gente vem buscando da classe trabalhadora, dos estudantes, movimento sindical, movimento de mulheres, movimento negro, movimento de ocupações, movimento LGBT, vem experimentando, se forjando e construindo sua autoconsciência, sua auto-organização. Né? Então isso é um momento importante para nós, né, de experimentar, vivenciar e construir vários significados e práticas políticas a partir desses eventos tão significativos para nós. Né? E a outra foto, né, já é de abril de 1917, do ano passado, que foi no 28 de abril, quando teve a greve geral, chamada pelas centrais sindicais, mas foi muito também bem além das próprias centrais sindicais. Ali uma foto, né,
Aqui, junho, né? A mesma foto que o Alisson mostrou, da Presidente Vargas, no dia 20. E ali é uma foto da Avenida Paulista, né? Com as manifestações que ficou da greve geral de 2017. Né? Tem diferenças significativas, né? 2017, né? A presença significativa das bandeiras, dos partidos, dos balões das centrais sindicais, um outro repertório, né? Um outro visual, estético e simbólico, e, consequentemente, de concepções e práticas. E junho de 2013, né? Aquela coisa mais da massa, né? Até brinquei aqui com o Alisson, porque, na verdade, no estudo um pouco anterior que eu apresentei, a gente fez os cálculos do número de manifestantes, então dava em torno de 2 milhões de pessoas na Presidente Vargas, porque se a gente aproximar, né, essa foto, a gente vai perceber que a densidade demográfica era significativa. Quase todos os espaços da Presidente Vargas estavam ocupados da Candelária até a prefeitura. Né? Sim, deu um erro. Voltou. Sem sinal. Não, tá Vai sem voltar, sinal. vai voltar. Eu já aprendi já a entender como é que ele está se manifestando. Se passou de um slide. Não, passou vários aqui. Ele fez uma mudança na configuração da tela. Mas dá pra gente já seguir. Não, eu coloquei a apresentação de slide. Ao lado. Slide. Apresentação do slide. Não, eu coloquei. Formatar não, eu já tinha visto aqui. Ele não dá, não permite. Já botei F5. Não, Ele também não vai. ali do lado ali, ó, tem outro PowerPoint aberto. Deixa eu fechar então. Propriedades, propriedades. Opa, aqui não pode fechar. Cancelar. Aqui tem que mandar que eu vou usar isso aqui também. Acho que é aqui, né? Beleza. Mas aí o que eu tenho que fazer? Acho que eu tenho que fazer aqui. Obrigado. Então, como eu estava falando, né, aqui a densidade, né, demográfica, o número de pessoas por metro quadrado era significativa, né, e aí fazendo o cálculo dava em torno de 2 milhões e pouco de pessoas e tal, mas enfim, foi outro estudo que eu apresentei alguns anos atrás. Mas o temário, né, que eu quero apresentar, aqui já um pouco o gráfico também que o Wallace apresentou das greves, mas eu coloquei nele aqui alguns dados posteriores, né? Que são os dados de 2016 e 2017. E coloquei essa linha preta para marcar alguma evolução do elemento das greves. Né? No Brasil, a gente tem 3 grandes autores que trabalham com as noções de ciclo de greve. Né? Tem o Eduardo Noronha, que trabalha com a ideia de ciclo de greves a partir de uma perspectiva liberal da sociologia, trazendo elementos da teoria do Charles Tiller, né, para analisar movimentos sociais, e ele considera várias variações externas à própria classe trabalhadora para explicar a variação dos ciclos de greve no Brasil. Né, tais como abertura política, fechamento do regime, tais como aumento do desemprego, aumento do emprego, tais como redução da inflação, aumento da inflação. Então ele utiliza sempre categorias externas à classe trabalhadora. São sempre fatores, né, outros que não o fator político e organizativo da classe trabalhadora. Um outro pesquisador, que vai trabalhar também com o século XX, é o Sandoval. O Sandoval ele vai estudar, especialmente o século XX, de greves no Brasil, e também com a perspectiva liberal que ele vai trazer do Charles Tiller, vai dizer que no Brasil, nos períodos, né, de abertura política, nos períodos de abertura democrática, tiveram mais greves. Nos períodos ditatoriais, reduziram suas greves. Então ele fica apenas nessa variação entre mais democracia, mais liberdade sindical, os trabalhadores se organizam e fazem greve, sem liberdade sindical, sem democracia, que não existiu em nenhum momento, né, como bem diz o Wallace, tem boom de greve. E tem uma perspectiva marxista do Marcelo Badarão, onde ele tenta buscar identificar as formas e os modelos de sindicalismo que se desenvolveram. Né? Bom, eu tento uma outra opção, né, que é a perspectiva
anarquista, né? Um paradigma anarquista diferente dos dois liberais, da perspectiva do marxismo, do materialismo histórico e dialético. O Eduardo Noronha, ele vai analisar esse período aqui, né, que vem de 2000 especialmente, né, final dos anos 90 e 2000, até 2011, na verdade ele estuda até 2010, se me falha a memória, ele vai chamar de um ciclo de normalidade de greves. Esse período coincide aqui exatamente com o período, né, dos governos petistas, da era petista, especialmente dos dois governos Lula e, posteriormente, né, do início do governo Dilma, né, 2010, 2011. Na verdade, ele vai dizer o seguinte, que a relação capital-trabalho na negociação chegou a um quê de normalidade, né, de estabilidade econômica, consequentemente os trabalhadores tinham pouca necessidade de deflagrar greve. Okay? Entretanto, a gente já percebe que em 2011, especialmente em 2012, começa uma ruptura desse quadro de normalidade. Okay? Então esse quadro aqui de greves, aqui tem uma média de 420 greves por ano, nesse período aqui, né, de 98 até 2010, então um quadro muito insignificante de greves. Isso aqui são dados do DIEESE, não esqueci de falar. Mas aqui começa a aumentar, começa a quebrar. Né? Tem a eleição da Dilma, 2010, 2011 inicia o seu governo, 2012 o segundo governo Dilma. Já em 2012, tem vários elementos que mostram que a classe trabalhadora se colocava em luta e em luta contra o modelo econômico dos governos petistas. Porque esse será um momento que vai ser deflagrar diversas greves nas obras, nos canteiros de obras do PAC. Greve em Giral, SOAP, Coperj. Então, os operários dessas grandes construções, dessas grandes obras, que foram linha de frente, né, do projeto, que aí, na base, especialmente desse tipo de projeto, né, que o PT vai querer se apresentar como neodesenvolvimentista, como desenvolvimentista, né, porque é o Estado dando grandes investimentos em infraestrutura para o país. Então aí estaria o desenvolvimentismo petista na sua própria narrativa. Mas os operários aqui vão se revoltar. Se revoltar quanto às péssimas condições de trabalho, quanto aos alojamentos, à alimentação, à distância, né, no caso do Copérj do Rio de Janeiro, ele vai ter o problema ainda da falta de salários, né, demissões, daí os conflitos vão se estender bastante. Uma característica fundamental dessas greves operárias do PAC foi de que nenhum sindicato organizou esses movimentos. Né? Interessante, tem várias declarações dos donos, né, das grandes empreiteiras da imprensa dizendo o seguinte: a gente não consegue falar com o sindicato para poder negociar. Então os empresários demandavam o seu interlocutor principal, que seria o sindicato. Né? Então por isso a ideia da conciliação de classe desse período aqui que eu estou me referindo. Então não se trata de um quadro ali de normalidade de greve, mas sim de um quadro aonde, ao ascender ao governo, né, um partido de origem popular e sindical, que é o PT, embora implemente um outro tipo de projeto, mas sua origem social e de classe é na base sindical, popular e estudantil, mas ao ascender, né, ao conquistar o poder pela via democrático-burguesa, ele implementa um projeto de conciliação de classe. Né? E qual é o grande elemento que o PT oferece para a burguesia? Porque a grande questão é que o PT não tem origem orgânica na burguesia. Né? Não é o Amoedo, né, o grande empresário, não são os tucanos, não é o próprio Bolsonaro e a sua elite militar, né, e empresarial. Né? O que o PT tem a oferecer para a burguesia? O controle sobre a classe trabalhadora. Esse é o grande elemento de todo o projeto social-democrata. Como que um social-democrata convence setores burgueses a apoiar a sua candidatura? Porque nós conseguimos passivizar, conseguimos controlar os sindicatos e os movimentos sociais. Conosco no poder, né, vamos conseguir ter paz social. Então esse é um elemento central da social-democracia. O PT apresentou isso na forma da conciliação de classes. Bom, mas aqui, em 2012, pelas obras do PAC, esse elemento já começava a ruir. Então as greves estouraram de maneira extremamente violenta, né, com alojamentos sendo incendiados, né, com galpões sendo incendiados, então toda ação direta, pessoas, engenheiros e gerentes, né, foram colocados: vocês não vão sair daqui enquanto, né, nossas reivindicações não forem atendidas, etc. Então, bastante ação direta, o espontaneísmo, né, e
uma ação auto-organizativa, sem a presença de sindicatos, né, ou de partidos políticos, que motivaram aquelas lutas, né, dos operários nas greves do parque. Nesse 2002 também teve uma greve importante, que foi uma greve da educação federal e uma greve estudantil também da educação federal, principalmente. Né? Então foi um período também de questionamento, né, do projeto petista do ponto de vista das universidades, do projeto de educação. Então as universidades federais, os institutos federais, o Colégio Pedro II, os estudantes do Colégio Pedro II, inclusive nesse ano, eles deflagraram greve estudantil. Né? Então tem um marco histórico naquele momento para a educação básica, educação secundarista. Né? Foi assim também em outros institutos federais. Então um momento importante aqui de luta. E uma das pautas, das construções ali, né, da greve estudantil, né, foi exatamente depois construir vários fóruns de luta e de luta contra o aumento pela tarifa zero e contra a máfia dos transportes. Né? Vários desses organismos que depois estavam atuando em 2013 foram gestados ainda em 2012. Bom, em 2013 nós tínhamos o recorde de greve daquele período até então, que foram 2.500 greves. O DIEESE não apresenta para nós o número de greves nem de 2014 nem de 2015. Segundo seus balanços, eles estão dizendo que ainda estão computando as greves, porque o grande volume de greves desses 2 anos não permitiu que eles terminassem ainda. Então, estou pressupondo que também devem ter batido lá as 2.000 greves, acima de 2.000 greves. Mas o DIEESE ainda não liberou para nós esses dados. Mas já liberou o dado de 2016, que bateu 2013. 2.090 greves. Então, superou aqui. 2017 tem uma queda relativa. 1.500 greves. Entretanto, essa queda relativa ainda é maior do que os períodos anteriores, né, dos anos 90. Não vai superar, né, de 89, que foram 1.900 greves, que era o recorde anterior. Né? Mas ainda está muito maior do que aquele período anterior. Okay? O que a gente vai perceber aqui? Primeiro, essas greves que aconteceram a partir do ciclo de 2016, não é apenas um aspecto numérico, mas tem um aspecto qualitativo. De que maneira, né? Eu vou voltar aqui para a gente ver alguns. Pode passar. Obrigado. Essa aqui é uma foto lá da greve de Giral, né? Aqui são os galpões, né, sendo incendiados, né, pelos operários, né? Então lá no norte do país. Pode passar. Aqui é essa mesma foto da greve dos garis, né, de 2013, mas pode passar, porque você já mostrou essa, né, já deu spoiler, então vou passar para essa daqui. Sair do eixo, né, sul-sudeste, né, vamos para o norte do país. Né. Essa daqui é uma foto de uma das greves que aconteceu em São Luís, da rede de supermercados Mateus. Okay? Essa greve tem uma característica semelhante com a dos garis do Rio de Janeiro e que outras greves que aconteceram. Qual é a característica interessante? Essa greve do supermercado São Mateus foi a primeira greve da história dessa categoria. Há 21 anos não se tinha tido uma greve dos professores e trabalhadores da educação municipal. Então, depois de 2 décadas, se deflagrou uma greve, né, de uma rede que antes era bastante combativa nos anos 80. Então, veja uma característica interessante das greves a partir de 2013. Várias categorias que há muito tempo não se tinha registro de greves, ou categorias que nunca tinham parado antes, fizeram greve. Por quê? Acho que essa tem que ser a grande pergunta para a gente tentar responder. Né? Lendo, né, eu não fiz essas pesquisas, mas lendo trabalhos, né, monografias, dissertações sobre essas greves, especialmente as greves do Grupo Líder e do Grupo São Mateus, lá no Nordeste e Norte do país, os entrevistados, né, os trabalhadores e trabalhadoras entrevistados, diziam que estavam indo para a rua exatamente porque estavam participando dos protestos do mês anterior, de 2013. Se a gente lutou pela tarifa, redução da tarifa, vamos lutar também por saúde, por plano de saúde, né, por aumento de salário, contra a jornada de trabalho, pelo direito à amamentação, etc, etc, etc. Então vejam como é que a experiência ela se forja na classe trabalhadora, né, ou seja, não precisou os companheiros e companheiras dos supermercados São Mateus, eles não precisaram participar de um ato, né, estar
presente no ato por 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Para saber que naquele momento se forjava uma consciência diferente da classe trabalhadora. Que era uma consciência de que, se a gente lutar, nós podemos conquistar alguma coisa. Esse é um elemento interessante, fundamental, da consciência de classe sendo construída de um eixo diferente, fugindo daquela conciliação de classe pautada anteriormente, durante o período, especialmente, né, dos 2 governos Lula e do início do governo Dilma. Então se rompeu com uma mentalidade, com a concepção. Presença aqui, o convite, né? Mais uma vez, no ano passado eu tive a oportunidade de debater aqui com vocês dessa universidade, né, com outros companheiros e companheiras, os 100 anos da greve geral, né, de 17 a 2017, né? Agora eu volto mais uma vez com o convite dos companheiros e companheiras da organização do primeiro colóquio, né? Iniciativa fundamental, né, para o temário do anarquismo e do pensamento revolucionário no Brasil hoje, né? Eu agradeço também ao Wallace, né, por dividir aqui a mesa comigo, né, e obviamente todos vocês aqui presentes para ouvir e debater conosco, né? O meu tema, né, também gira em torno de 2013, mas não só, né, em termos do significado daquele evento, né, de junho de 2013 em especial, mas durante todo o ano de 2013, mas os seus significados em termos, né, do que 2013 conseguiu catapultar, conseguiu fazer com uma propulsão, né, social e política, e avançou para além de junho, para além do ano de 2013, e até hoje constrói ecos, né, tanto do ponto de vista mais latente, como também orgânicos da luta de classes no Brasil. Né, conforme o As Classes colocou de maneira muito precisa, né, que 2013 está em disputa, né, mas não só porque ele está em disputa do ponto de vista da sua narrativa, do seu significado político, ele está em disputa enquanto experiência política da classe trabalhadora. É fundamental, né, que, da constituição da classe, enquanto sujeito histórico, experimentar os seus momentos centrais de resistência e luta. Foi assim há 100 anos atrás, com a greve geral de 1917, né, e tem sido assim nos últimos anos, né, conforme a gente vem buscando da classe trabalhadora, dos estudantes, movimento sindical, movimento de mulheres, movimento negro, movimento de ocupações, movimento LGBT, vem experimentando, se forjando e construindo sua autoconsciência, sua auto-organização. Né? Então isso é um momento importante para nós, né, de experimentar, vivenciar e construir vários significados e práticas políticas a partir desses eventos tão significativos para nós. Né? E a outra foto, né, já é de abril de 1917, do ano passado, que foi no 28 de abril, quando teve a greve geral, chamada pelas centrais sindicais, mas foi muito também bem além das próprias centrais sindicais. Ali uma foto, né, aqui em junho, né, a mesma foto que o Alisson mostrou, da Presidente Vargas, no dia 20, e ali é uma foto da Avenida Paulista, né, com as manifestações que ficou da greve geral de 2017. Né. Tem diferenças significativas, né? 2017, né, a presença significativa das bandeiras, dos partidos, dos balões das centrais sindicais, um outro repertório, né, um outro visual estético e simbólico, e consequentemente de concepções e práticas. E junho de 2013, né, aquela coisa mais da massa, né, até brinquei aqui com o Alisson, porque na verdade no estudo um pouco anterior que eu apresentei, a gente fez os cálculos do número de manifestantes, então dava em torno de 2 milhões de pessoas na Presidente Vargas, porque se a gente aproximar, né, essa foto, a gente vai perceber que a densidade demográfica era significativa. Quase todos os espaços da Presidente Vargas estavam ocupados da Candelária até a prefeitura. Sim, deu um erro. Voltou. Sem sinal. Não, tá Vai sem voltar, sinal. vai voltar. Eu já aprendi já a entender como é que ele está se manifestando. Se passou de um slide. Não, passou vários aqui. Ele fez uma mudança na configuração da tela. Mas dá pra gente já seguir. Não, eu apresentação de slide. Ao lado. Ao lado. Slide.
Apresentação do slide. Não, eu coloquei. Formatar não, eu já tinha visto aqui, ele, ó, não dá, não permite. Já botei F5, Não, ele também na não janela dá. ali do lado ali, ó, tem outro PowerPoint aberto. Deixa eu fechar então. Propriedades, propriedades. Opa, aqui não pode fechar. Cancelar. Aqui tem que mandar que eu vou usar isso aqui também. Ah, acho que é aqui, né? Ah, beleza. Mas aí o que eu tenho que fazer? Acho que eu tenho que fazer aqui. Ah, obrigado. Então, como eu estava falando, né, aqui a densidade, né, demográfica, o número de pessoas por metro quadrado era significativa, né, e fazendo o cálculo dava em torno de 2 milhões e pouco de pessoas e tal, mas enfim, foi outro estudo que eu apresentei alguns anos atrás. Mas o temário, né, que eu quero apresentar, já é aqui já um pouco o gráfico também que o Wallace apresentou das greves, mas eu coloquei nele aqui alguns dados posteriores, né? Que são os dados de 2016 e 2017. E coloquei essa linha preta para marcar alguma evolução do elemento das greves. Né? No Brasil, a gente tem 3 grandes autores que trabalham com as noções de ciclo de greve. Né? Tem o Eduardo Noronha, que trabalha com a ideia de ciclo de greves a partir de uma perspectiva liberal da sociologia, trazendo elementos da teoria do Charles Tiller, né, para analisar movimentos sociais, e ele considera várias variações externas à própria classe trabalhadora para explicar a variação dos ciclos de greve no Brasil. Né, tais como a abertura política, fechamento do regime, tais como aumento do desemprego, aumento do emprego, tais como redução da inflação, aumento da inflação. Então ele utiliza sempre categorias externas à classe trabalhadora, são sempre fatores, né, outros que não o fator político e organizativo da classe trabalhadora. Um outro pesquisador, que vai trabalhar também com o século XX, é o Sandoval. O Sandoval ele vai estudar especialmente o século XX, de greves no Brasil, e também com a perspectiva liberal que ele vai trazer do Charles Tiller, vai dizer que no Brasil, nos períodos, né, de abertura política, nos períodos de abertura democrática, tiveram mais greves. Nos períodos ditatoriais, reduziram-se as greves. Então ele fica apenas nessa variação entre mais democracia, mais liberdade sindical, os trabalhadores se organizam e fazem greve, sem liberdade sindical, sem democracia, que não existiu em nenhum momento, né, como bem diz o Wallace, tem boom de greve. E tem uma perspectiva marxista do Marcelo Badaró, onde ele tenta buscar identificar as formas e os modelos de sindicalismo que se desenvolveram. Né? Bom, eu tento uma outra opção, né, que é a perspectiva anarquista, né, um paradigma anarquista diferente dos 2 liberais e da perspectiva do marxismo, do materialismo histórico e dialético. O Eduardo Noronha, ele vai analisar esse período aqui, né, que vem de 2000 especialmente, né, final dos anos 90 e 2000, até 2011, na verdade ele estuda até 2010, se não me falha a memória, ele vai chamar de um ciclo de normalidade de greves. Esse período coincide aqui exatamente com um período, né, dos governos petistas, da era petista, especialmente dos 2 governos Lula e posteriormente, né, do início do governo Dilma, né, 2010, 2011. Na verdade, ele vai dizer o seguinte, que a relação capital-trabalho na negociação chegou a um quê de normalidade, né, de estabilidade econômica, consequentemente os trabalhadores tinham pouca necessidade de deflagrar greves. Okay? Entretanto, a gente já percebe que em 2011, especialmente em 2012, começa uma ruptura desse quadro de normalidade. Okay? Então esse quadro aqui de greves, aqui tem uma média de 420 greves por ano, nesse período aqui, né, de 98 até 2010, então um quadro muito insignificante de greves. Isso aqui são dados do DIEESE, não esqueci de falar. Mas aqui começa a aumentar, começa a quebrar. Né? Tem a eleição da Dilma, 2010, 2011 inicia o seu governo, 2012 o segundo governo Dilma. Já em 2012, tem vários elementos que mostram que a classe trabalhadora se colocava em luta e em luta contra o modelo econômico dos governos petistas.
porque esse é um momento que vai ser deflagrar diversas greves nas obras, nos canteiros de obras do PAC. Greve em Giral, SOAP, Coperj. Então, os operários dessas grandes construções, dessas grandes obras, que foram linha de frente, né, do projeto, que aí é na base, especialmente desse tipo de projeto, né, que o PT vai querer se apresentar como neodesenvolvimentista, como desenvolvimentista, né, porque é o Estado dando grandes investimentos em infraestrutura para o país. Então aí estaria o desenvolvimentismo petista na sua própria narrativa. Mas os operários aqui vão se revoltar. Se revoltar contra as péssimas condições de trabalho, contra os alojamentos, a alimentação, a distância, né, no caso do Copérj do Rio de Janeiro, ele vai ter o problema ainda da falta de salários, né, demissões. Daí os conflitos vão se estender bastante. Uma característica fundamental dessas greves operárias do PAC foi de que nenhum sindicato organizou esses movimentos. Né? Interessante, tem várias declarações dos donos, né, das grandes empreiteiras da imprensa dizendo o seguinte: a gente não consegue falar com o sindicato para poder negociar. Então os empresários demandavam o seu interlocutor principal, que seria o sindicato. Né? Então por isso a ideia da conciliação de classe desse período aqui que eu estou me referindo. Então não se trata de um quadro ali de normalidade de greve, mas sim de um quadro aonde, ao ascender ao governo, né, um partido de origem popular e sindical, que é o PT, embora implemente um outro tipo de projeto, mas sua origem social e de classe é na base sindical, popular e estudantil, mas ao ascender, né, ao conquistar o poder pela via democrático-burguesa, ele implementa um projeto de conciliação de classe. Né? E qual é o grande elemento que o PT oferece para a burguesia? Porque a grande questão é que o PT não tem origem orgânica na burguesia. Né? Não é o Amoedo, né? O grande empresário, não são os tucanos, não é o próprio Bolsonaro e a sua elite militar, né, e empresarial. Né? O que o PT tem a oferecer para a burguesia? O controle sobre a classe trabalhadora. Esse é o grande elemento de todo o projeto social-democrata. Como que um social-democrata convence setores burgueses a apoiar a sua candidatura? Porque nós conseguimos passivizar, conseguimos controlar os sindicatos e os movimentos sociais. Conosco no poder, né, vamos conseguir ter paz social. Então esse é um elemento central da social-democracia. O PT apresentou isso na forma da conciliação de classes. Bom, mas aqui, em 2012, pelas obras do PAC, esse elemento já começava a ruir. Então as greves estouraram de maneira extremamente violenta, né, com alojamentos sendo incendiados, né, com galpões sendo incendiados, então toda ação direta, pessoas, engenheiros e gerentes, né, foram colocados: vocês não vão sair daqui enquanto, né, nossas reivindicações não forem atendidas, etc. Então, bastante ação direta, o espontaneísmo, né, e uma ação auto-organizativa, sem a presença de sindicatos, né, ou de partidos políticos, que motivaram aquelas lutas, né, dos operários nas greves do PAC. Nesse 2002 também teve uma greve importante, que foi uma greve da Educação Federal e uma greve estudantil também da Educação Federal, principalmente. Então foi um período também de questionamento, né, do projeto petista do ponto de vista das universidades, do projeto de educação. Então as universidades federais, os institutos federais, o Colégio Pedro II, os estudantes do Colégio Pedro II, inclusive nesse ano, eles deflagraram greve estudantil. Né? Então tem um marco histórico naquele momento para a educação básica, educação secundarista. Né? Foi assim também em outros institutos federais. Então um momento importante aqui de luta. E uma das pautas, das construções ali, né, da greve estudantil, né, foi exatamente depois construir vários fóruns de luta e de luta contra o aumento pela tarifa zero e contra a máfia dos transportes. Né? Vários desses organismos que depois estavam atuando em 2013 foram gestados ainda em 2012. Bom, em 2013, nós tínhamos o recorde de greve daquele período até então, que foram 2.500 greves. O DIEESE não apresenta para nós o número de greves nem de 2014 nem de 2015. Segundo seus balanços, eles estão dizendo que ainda estão computando as greves, porque o grande volume de greves desses 2 anos não permitiu que eles terminassem ainda. Então, estou pressupondo que também devem ter batido lá as 2.000 greves, acima de 2.000 greves. Mas o DIEESE ainda não liberou para nós esses dados. Mas já liberou o dado de 2016, que bateu 2013. 2.090 greves. Então superou aqui.
2017 tem uma queda relativa, 1.500 greves. Entretanto, essa queda relativa ainda é maior do que os períodos anteriores, né, dos anos 90. Não vai superar, né, de 89, que foram 1.900 greves, que era o recorde anterior. Né? Mas ainda está muito maior do que aquele período anterior. Okay? O que a gente vai perceber aqui? Primeiro, essas greves que aconteceram a partir do ciclo de 2016, não é apenas um aspecto numérico, mas tem um aspecto qualitativo. De que maneira, né? Eu vou voltar aqui para a gente ver alguns. Pode passar. Obrigado. Essa aqui é uma foto lá da greve de Giral, né? Que são os galpões, né? Sendo incendiados, né? Pelos operários, né? Então lá no norte do país. Passar. Aqui essa mesma foto da greve dos garis, né? De 2013, mas pode passar, porque você já mostrou essa, né, já deu spoiler, então vou passar para essa daqui. Sair do eixo, né, sul-sudeste, né, vamos para o norte do país. Né. Essa daqui é uma foto de uma das greves que aconteceu em São Luís, da rede de supermercados Mateus. Okay? Essa greve tem uma característica semelhante com a dos garis do Rio de Janeiro e que outras greves que aconteceram. Qual é a característica interessante? Essa greve do supermercado São Mateus foi a primeira greve da história dessa categoria. Nunca antes, até essa data, julho de 2013, os trabalhadores de supermercados da rede, né, de Mateus, supermercado de Mateus, da cidade de São Luís do Maranhão, tinham feito alguma greve. Fizeram em 2013. Nesse mesmo ano, também em julho, a rede de supermercados do Grupo Líder, do Pará, estado vizinho, paralisou pela primeira vez na história. Também nunca tinha feito uma greve antes na história. Okay? Se voltar para o Rio de Janeiro, retornar para o eixo sul, aquela greve dos garis havia sido a primeira. Eu tentei buscar e pesquisar qual foi o último registro na greve de garis no Rio de Janeiro. Até então eu encontrei um registro, né, em 1979. Eu tenho minha lembrança ainda de memória de infância de ter tido greve dos garis nos anos 80. Mas eu não consegui achar, né, na imprensa sindical lá do ACEIO, né, que já bem disse o Wallace, né, é o sindicato da UGT, então eles apagaram a memória histórica do movimento, a gente não consegue achar por ali, teria que fazer uma pesquisa na imprensa burguesa para ver se tem algum registro. Mas eu consegui achar um registro de 79. De qualquer maneira, faziam, né, muitos anos que os garis do Rio de Janeiro não paralisavam, até 2014, que não é uma greve, não de 2013, mas 2014. Né? E também em 2013, teve uma greve importantíssima, foi da educação, já citada aqui, no Rio de Janeiro, porque foi uma greve histórica, porque foi uma greve unificada da rede municipal do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, né, e do estado do Rio de Janeiro, não uma greve unificada, da rede estadual e da rede municipal do Rio. Há 21 anos não se tinha tido uma greve dos professores e trabalhadores da educação municipal. Então, depois de 2 décadas, se deflagrou uma greve, né, de uma rede que antes era bastante combativa nos anos 80. Então, vejam a característica interessante das greves a partir de 2013. Várias categorias que há muito tempo não se tinha registro de greves, ou categorias que nunca tinham parado antes, fizeram greve. Por quê? Acho que essa tem que ser a grande pergunta para a gente tentar responder. Né? Lendo, né, eu não fiz essas pesquisas, mas lendo trabalhos, né, monografias, dissertações sobre essas greves, especialmente as greves do Grupo Líder e do Grupo São Mateus, lá no Nordeste e Norte do país, os entrevistados, né, os trabalhadores e trabalhadoras entrevistados, diziam que estavam indo para a rua exatamente porque estavam participando dos protestos do mês anterior, de 2013. Se a gente lutou pela tarifa, redução da tarifa, vamos lutar também por saúde, por plano de saúde, né, por aumento de salário, contra a jornada de trabalho, pelo direito à amamentação, etc, etc, etc. Então vejam como é que a experiência ela se forja da classe trabalhadora, né, ou seja, não precisou os companheiros e companheiras dos supermercados São Mateus, não, eles não precisaram participar de um ato, né, estar
presente no ato por 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Para saber que naquele momento se forjava uma consciência diferente da classe trabalhadora. Que era uma consciência de que, se a gente lutar, nós podemos conquistar alguma coisa. Esse é um elemento interessante, fundamental, da consciência de classe sendo construída de um eixo diferente, fugindo daquela conciliação de classe pautada anteriormente, durante o período, especialmente, né, dos 2 governos Lula e do início do governo Dilma. Então se rompeu com uma mentalidade, com a concepção de que se deveria esperar ou o sindicato, ou um político qualquer, ou uma liderança carismática, seja ela qualquer, para que fosse reivindicado, conquistado, ou dado, né, na verdade, né, os sindicatos, os políticos, as burocracias, elas não conquistam nada para a classe trabalhadora, elas dão na forma de dádiva. E depois, né, vão pedir para que a gente retorne, né, essa gratidão de alguma maneira, né, normalmente na forma de voto, né, de lealdade política, etc. Então esses trabalhadores e trabalhadoras colocaram um elemento central, né, para a luta de classe, mostrando que era possível fazer uma luta distinta. Voltando um pouquinho a falar da greve dos garis, que acho que ela é uma greve bastante emblemática, né, desse período, né, do ano 2014, porque ela tem algumas características bem interessantes. Uma primeira característica, né, pode por favor voltar? Muito obrigado. Uma característica assim, que visivelmente, né, visualmente, você percebe que trata de uma categoria negra. Você olha, você vê a maioria absoluta desses, quando da foto visualmente, são de trabalhadores e trabalhadoras negras. Essa foto aqui em especial mostra muito o elemento masculino, né, dos homens, né? Então isso é um trabalho muito interessante de uma Camila Almeida, sobre mulheres garis. É um estudo que ela desenvolve sobre Minas Gerais, muito interessante, demonstrando essa invisibilidade do trabalho feminino, né, como trabalhando na limpeza urbana, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, é um foco aí bastante masculino, mas visivelmente negro. Em grande sua maioria, os entrevistados, aqueles que eu entrevistei, né, nessa pesquisa, moradores ou de favela, dos subúrbios, das regiões periféricas da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Outra característica interessante, marcante deles, é que durante anos se tinha um acordo entre o sindicato, do ACEI Conservação, filiado ao UGT, daquele mesmo, né, presidente que em 2013, né, agradeceu a fala dele a Deus, estou aqui, graças a Deus, né, e aí começou todo o discurso dele na Rio Branco. Então aquele presidente daquele sindicato que é filiado o ACEI. A cada ano, o ACEI, o sindicato dos garis, assinava um acordo com a Conlurb, a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, e consequentemente com a Prefeitura do Rio. A Conlurb é uma empresa pública, né, municipal, sempre colocando a reposição da inflação a partir lá dos dados do índice de preços do IBGE. Normalmente sempre abaixo do índice de carestia de vida do DIEESE. Sempre dava a mais e tal. Então a reposição ali sempre uma coisa sempre muito baixa, variando entre 4%, 5%, no máximo 6%. E o ticket de refeição, o vale alimentação, no valor era nesse período de R$12 por dia. Né? Então dava cerca de 30 dias, cerca de R$300. Então, e os trabalhadores já estavam fatigados daquela situação, além de todo o processo, que obviamente é de massacre, de se trabalhar, né, em limpeza urbana, trabalho braçal, né, e os estudos, né, sobre o trabalho de garis mostram aquelas origens, né, diretamente o trabalho em cativeiro, né, da população negra e africana no Brasil, que se remete exatamente a essa exploração do tipo de trabalho desenvolvida pela limpeza, né, trabalho de limpeza urbana. Né, até esse trabalho da Camila que eu citei, né, ela fala de quanto